Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a nossa série especial Vai Cair no Enem. Estou produzindo vídeos, eu sei que a prova está chegando, tá avançando o nosso cangote e eu estou produzindo vídeos com os principais temas, os principais assuntos da prova de História de uma forma resumida, para te ajudar aí nessa reta final, nessa revisão. Então a gente já tem Grécia e Roma, a gente já tem Idade Média, a gente já tem Brasil Colônia e não só isso, mas para cada vídeo tem também várias resoluções de questões. Por isso é muito importante essa combinação para você tirar uma boa nota na prova do Enem. Não se esquecendo também que para cada vídeo que receber 100 likes dessa série, eu vou disponibilizar o material daquele vídeo. Então, se esse vídeo receber 100 likes, eu vou disponibilizar esse esquema aqui para vocês no nosso grupo do Telegram. Então já começa deixando o seu like e não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o Historizando a crescer e alcançar mais pessoas. Vamos fazer o seguinte. Resolvi dividir Brasil Império em dois, porque a gente sabe muito bem que segundo reinado não cai, né? Despenca. Então, eu aqui vou trazer o primeiro reinado e a regência de uma forma bem resumida para você, tá? Vamos começar. Falando então da questão do primeiro reinado, as principais informações do primeiro reinado. Primeiramente, a gente sabe que o processo de independência em 1822 é que vai dar início de fato ao império. Então, o fim do período colonial e início do período imperial com a independência do Brasil. A elite vai se apoiar na figura do Dom Pedro justamente para essa questão, esse processo de independência, lembrando que essa independência vai ser muito elitista, justamente por alterações sociais no nosso país não acontecer. Inclusive tem um vídeo aqui só sobre a independência do Brasil. Vão existir conflitos, as pessoas acham que não teve guerra de independência no Brasil, tiveram guerras de independência no Brasil, não foi uma guerra, foram guerras, foram vários conflitos. Lembrando que o Brasil não era uma unidade, não existia um sentimento de nação, de país, de unidade, e essa independência acabaram se tornando conflitos de independência. A gente tem aí também um pagamento de indenização para Portugal reconhecer de fato essa independência. Consequentemente, a gente vai ficar endividado com os ingleses e a gente já tinha uma certa dependência com os ingleses. Eu falei isso no vídeo sobre Brasil Colônia. Nós temos a primeira Constituição do Brasil, né, que vai ser a Constituição de 1824. E essa Constituição já vai começar com conflitos, porque a princípio a elite brasileira vai querer, então, colocar uma Constituição e limitar o poder de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I foi, digamos, útil aí no processo de independência, mas ao mesmo tempo eles não queriam que ele tivesse muitos poderes, mas não deu muito certo. Dom Pedro I vai criar caso, vai criar a chamada Noite da Agonia, vai mandar prender algumas pessoas que estavam aí nesse processo de construção da Constituição, da chamada Constituição da Mandioca, e em 1824 vai outorgar uma outra Constituição essa com poder moderador. Uma das maiores discussões, né, com relação a essa nossa primeira Constituição é que nós não temos 3 poderes, mas sim 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que está acima. Então, tirando esse processo aí dessa tentativa de equilíbrio de poderes, Dom Pedro I coloca o poder moderador acima, justamente com uma característica bastante autoritária. Outras características da Constituição de 1824, a principal com certeza vai ser o poder moderador, mas a gente não pode esquecer do voto censitário, que é o voto através da renda. Consequentemente, a gente tem aí uma limitação da participação política, e não só isso, mas a religião oficial era a religião católica. Então nós não tínhamos um estado laico, mas ao mesmo tempo não era proibida as outras religiões, porém essas religiões tinham que ser cultos apenas dentro de casa. Então a religião oficial era a religião católica. Nós temos a Confederação do Equador, que vai ser a primeira e principal revolta aí, revolta essa como resposta a essa Constituição tão autoritária, a esse poder moderador tão autoritário, vai ser uma revolta separatista e republicana, contrária a esses modelos aí monárquicos, imperiais que o Brasil estava vivendo, principalmente contrária a essa questão do poder moderador e desse autoritarismo de Dom Pedro I.
E não só isso, mas Frei Caneca vai ser um dos principais líderes, então uma figura religiosa importante como liderança da Confederação do Equador. Aqui eu trouxe para vocês entenderem que o Brasil não foi aí um processo de independência pacífica, né? E a prova do Enem já cobrou até mesmo alguns casos dessas guerras de independência, como o caso da Maria Quitéria. Temos vídeo aqui sobre não só a Maria Quitéria, mas algumas mulheres importantes nesse processo de independência no Brasil. Vou deixar linkado um vídeo muito legal e já apareceu a figura da Maria Quitéria na prova. Também já corrigi essa questão aqui no canal. Então, gente, o que não falta é conteúdo para você. Falando nisso, já que não falta conteúdo, se você ainda não se inscreveu, falta a sua inscrição aqui para apoiar todos esses conteúdos de permanecerem, continuarem e crescerem na internet. A gente tem, então, várias regiões aqui do Brasil com guerras de independência. Uma das mais comentadas é a Bahia, que vai ter a independência até mesmo proclamada antes mesmo dessa questão do Dom Pedro I, dessa questão da Leopoldina, que também tem vídeo aqui no canal sobre a importância da Leopoldina nesse processo de independência com relação a essas negociações. Então, é para vocês observarem que existiu uma frota portuguesa, existiu uma frota brasileira, existiu sim uma guerra de independência com relação ao Brasil. Nós temos, além disso, a Guerra da Cisplatina, então não teve só guerra de independência. Observe essa instabilidade que o Brasil passou durante esse período imperial, vai ser bastante instável o primeiro reinado e o período regencial. Nós temos a Guerra da Cisplatina, como a questão da conquista da região da Cisplatina lá no período joanino, então pelo pai do Dom Pedro I, o Dom Pedro I vai perder a Guerra da Cisplatina, ou também pode ficar conhecido como a independência do Uruguai, que vai ser uma guerra entre Brasil e Argentina pela região da Cisplatina, mas ao final das contas que vai acontecer a independência dessa região da Cisplatina, que hoje é conhecido como Uruguai. Nós temos inúmeros processos de crise. Observe que desde o início, né, o Dom Pedro I passou por vários conflitos, principalmente por esse autoritarismo que ele carregava. Então essa crise inclui a questão sucessória do trono português, já que Dom João VI morre e Dom Pedro I fica com esse trono vago. Teoricamente o lugar era dele, mas ele estava aqui. Os brasileiros vão entrar em conflito com relação a isso, mesmo porque existia até mesmo um temor de uma possível volta do processo colonial, talvez. Então você tem esses problemas. Tem conflitos entre portugueses e brasileiros, portugueses apoiando a maior parte das atitudes de Dom Pedro I, os portugueses que moravam aqui no Brasil, que residiam aqui no Brasil, e os brasileiros querendo mais autonomia, mais poder. Tem o assassinato do Líbero Badaró, que é um jornalista esse que falava aí, criticava bastante Dom Pedro I, consequentemente coloca-se a culpa desse assassinato nas costas de Dom Pedro I. E aí a abdicação vem frente a todos esses conflitos, a essas crises, quebra do Banco do Brasil, nós temos vários problemas financeiros acontecendo, e aí a abdicação vem em abril de 1831, pós aí Noite das Garrafadas, que é justamente esse conflito entre portugueses e brasileiros vai dar em briga mesmo, em porrada mesmo, e aí consequentemente o Dom Pedro I vai embora, volta para Portugal, deixando seu filho aqui, um legítimo brasileiro, né? Dom Pedro II nasceu aqui, só que ele era criança, ele não podia assumir o trono, e a gente começa o processo chamado de período regencial. Período regencial vai ser o primeiro período em que brasileiros assumem o poder no Brasil e vai ser um dos períodos mais instáveis que a história do Brasil já viveu. Claro que não é o único, mas viveu muitas instabilidades. A princípio, na Constituição existia a chamada regência trina, significa aí uma substituição do imperador por um poder executivo de 3 pessoas, só que essa regência trina vai durar de 31 a 35, que é a provisória e a permanente. Dentro desse momento aí da regência trina, é criada a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional vai ser criada, inclusive, para conter questões populares, né? Então, tem uma visão bastante elitista aí desse processo da Guarda Nacional. E o Ato Adicional de 34. Ato Adicional esse que quer dar mais poder às províncias. Consequentemente, a partir do Ato Adicional, a gente tem um processo de descentralização do poder. E a gente vai discutir que é uma das principais diferenças entre essa elite política brasileira nesse momento, em que parte que é a descentralização do poder e a outra parte que é a centralização do poder. Eu vou explicar isso com mais calma para você.
Mas primeiro a gente tem que saber que o ato adicional também tirou esse processo de regência trina, agora passa a ser regência una, e aí vai ter primeiro o Diogo Feijó, que vai ser um liberal moderado, que vai assumir, e nesse momento que ele assume, você tem as revoltas regenciais acontecendo, também vamos discutir elas aqui, consequentemente, os conservadores acabam tendo um maior apoio, e aí lança-se a regência una de Araújo Lima, conservador esse que vai lançar a lei interpretativa do ato adicional. O que significa isso? Enquanto o ato adicional dá essa descentralização, dá mais poder para as províncias, então menos dependência do poder central, o Araújo Lima lança a interpretação do ato adicional, regulando essas questões das províncias, então tirando, né, a maior parte desses poderes. E também é justamente nessa regência aí do Araújo Lima que é criado o chamado Clube da Maioridade, que é uma iniciativa liberal, mas que devido à grande instabilidade que o país vivia, conservadores também vão apoiar. Que Clube da Maioridade é esse? Para transformar o Dom Pedro II em maior. Só que ele não era de fato maior, ele tinha de 15 para 16 anos, só que ele vai assumir a coroa mesmo assim, então seria como se fosse um golpe da maioridade aí, porque mesmo a lei não permitindo, Dom Pedro II, com o apoio dessa elite política naquela época, vai assumir a coroa brasileira. Bom, antes de qualquer coisa, lembra que eu disse que eu ia explicar, né, sobre essa questão dos partidos, dos grupos políticos. O que eu quero que você entenda? Lembrando que esse vídeo aqui é um resumão, então eu quero que você entenda o que é mais importante. A maior parte, todos esses grupos aqui são de uma elite, são de latifundiários, são de grandes comerciantes. Então, lembrando que o voto é censitário, a participação é censitária. Então, todo mundo tem que ter grana, tem que ter posses para participar aqui. Logo, a maior parte dessa galera tem muito mais em comum do que indiferente, tá? A primeira coisa que você tem que saber é isso. Segundo, o que você tem que saber? Qual que é a principal diferença? É aquilo que eu falei para você. Essa galera aqui do Partido Regressista ou Partido Conservador, pode aparecer com esses dois nomes, eles querem a centralização do poder, também chamado de unitarismo. Eu tô sem minha caneta. Unitarismo, tá? Eu vou desistir de escrever com o mouse, não dá. O que significa esse unitarismo? O poder central, né? O poder, então, do executivo central de todo o país vai ter o maior poder possível, né? Vai centralizar esse poder nas mãos desse poder central. Esse é o unitarismo ou centralismo. E o Partido Progressista ou o Partido Liberal vai querer o chamado federalismo. Federalismo é o que a gente vive hoje, é a descentralização do poder. Então, por mais que exista o poder federal, existem também os poderes estaduais e municipais. Isso eu estou falando na linguagem de hoje, mas é isso que eles queriam, né? Queriam descentralizar o poder, dar mais autonomia para as províncias não dependerem diretamente do poder central para qualquer atitude, qualquer coisa que for fazer. Isso no âmbito do executivo, do legislativo e judiciário. Então, o progressista ou o liberal, ele era a favor do federalismo, ele era a favor da descentralização, da maior autonomia para as províncias, tá? Maior autonomia para as questões regionais, para elas se resolverem sozinhas, sem precisar do poder federal. Já a questão dos regressistas ou dos conservadores é a centralização ao máximo do poder nas mãos do poder central. Eu não vou chamar aqui de federal porque eles não queriam esse federalismo, tá? Então é unitarismo versus federalismo, isso também já caiu em prova, é a principal diferença, é a principal questão entre conservadores e liberais, entre regressistas e progressistas. Combinado? E aí nós temos as revoltas regenciais, tá? Nessas revoltas regenciais, nós temos cabanagem, malês, sabinada, balaiada, farroupilha. O que entra em destaque aqui é malês, que vai ser uma revolta de pessoas escravizadas com relação às questões
de resistência negra, né, que envolve um processo islâmico também. Então são negros e negras que tinham essa religião como base. E também um destaque a Sabinada, que é uma separatista entre aspas, querem se separar só enquanto Dom Pedro II não vem, é tipo isso. E Farroupilha, que dura aí 10 anos, então perpassa o período, o chamado período regencial, e entra no período do segundo reinado. Mas aqui tem um esqueminha para vocês, se vocês quiserem aí um pouco mais sobre essas revoltas regenciais. Lembrando que se esse vídeo tiver 100 likes, eu vou disponibilizar esse resumo gratuitamente para você consultar aí antes da prova, tá? Não se esquece que aqui tem muito conteúdo, muito conteúdo. Tem vídeo de primeiro reinado, tem vídeo de período regencial, tem vídeo resolvendo questão, tem vídeo comigo e com o Pedro resumindo mais sobre aí essas questões todas. Então assim, o que não falta é conteúdo para você. Esse aqui foi essa revisão final aí para você. O próximo vídeo eu vou dedicar ao segundo reinado, porque como eu disse, não cai, despenca. Geralmente cai mais questões sobre o segundo reinado, então eu vou dedicar exclusivamente o próximo vídeo sobre. Se você chegou até o final, deixa aqui nos comentários, Tati, o tamanho do vídeo tá bom, porque eu fico sempre insegura, eu sempre acabo falando demais, não é mesmo? Muito obrigada pela sua atenção, não esquece dos 100 likes do nosso combinado, compartilha esse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, por favor. É @historizandotati em todas as redes sociais, menos aqui, que é Historizando, não é mesmo? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!